paz do Senhor. Para a reflexão desta noite, que se encontra em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 15 e verso 20, que está escrito assim: e levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se movendo de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Diz a história de um homem fazendeiro que tinha um filho, mas esse homem era rígido, era rúdico, era um homem a qual sempre levava em rédeas curtas, e ele sempre tentava ensinar o seu filho a melhor maneira de se seguir, a melhor maneira de caminhar, mas esse filho não aceitava o que o seu pai falava, nunca concordava com aquilo que o seu pai falava, sempre ficava emburrado com as lições que o pai tentava ensinar para ele, e ele sempre dizia: quando eu pegar maior idade, eu vou embora. Quando eu pegar a maior idade, eu viro as costas para o Senhor, pai. E o pai sempre tentando ensinar, porque esse homem era dono de uma fazenda, e ele queria que o seu filho soubesse tomar conta desta fazenda, soubesse tomar conta de tudo, mas esse filho ele não queria a vida da fazenda, não queria a vida daquele campo, daquela fazenda. Ele queria viver a sua vida arregalada, queria viver a sua vida daquele jeito que todos querem viver, queria viver na cidade. Mas o tempo foi passando e o pai sempre tentando ensinar o filho, mas este filho, por sua vez, agora ele chega à sua maior idade, sem falar com seu pai, sem pronunciar. Agora ele faz a sua mochila, faz a sua trouxa de roupa, coloca nas costas, e logo vem aquele trem a qual passava, a qual cortava a fazenda do seu pai. Ele vê aquele trem vindo, ele sobe naquele trem e vai-se embora, sem despedir do seu pai. E ele vai para a cidade grande, e na cidade grande agora, aquele jovem que achava que sabia de tudo, que sabia que tinha entendimento, agora ele se encontra na cidade grande, conhece alguns amigos, conhece algumas companhias, que são maus companhia, porque logo ele começa a fumar, logo ele começa a beber, e não para por aí, porque logo depois de um cigarro ele começa agora a se drogar. Ele se droga com maconha, depois da maconha ele passa para a cocaína, e agora esse jovem, a qual achava que sabia de tudo, agora ele está se perdendo em meio à cidade. Sua vida se encontra agora destruída, sua vida se encontra na perdição. E ele, a qual um dia virou as costas para o seu pai, agora ele começa a se lembrar do ensinamento a qual seu pai lhe dava. Ele começa a lembrar das broncas que seu pai lhe dava, e ele começa agora a cair em si. Não havia lugar melhor para que eu pudesse viver ao lado do meu pai. Mas agora, como ele tinha saído, como ele tinha virado as costas para o seu pai, agora era uma situação difícil para ele voltar. Mas ele teve uma ideia para voltar para a casa do seu pai. Ele escreve uma carta, e nesta carta ele escreve assim: pai, eu estou voltando para casa. Se o Senhor me perdoar, pai, eu quero fazer assim. Se o Senhor estiver me perdoando, eu estarei voltando. E para ter certeza que o Senhor está me perdoando, pai, eu quero que o Senhor coloque uma fita branca na árvore, ou amarre um lençol, para que eu possa ver e possa entender que o Senhor está me perdoando. Porque aquele mesmo trem que eu fui, é naquele mesmo trem que eu estarei voltando. E eu estarei olhando para o lado da casa do Senhor. E quando eu ver aquela fita branca ou aquele lençol branco, então eu saberei que o Senhor me perdoou. Então eu desembarcarei daquele trem.
Mas se eu não ver nenhuma fita branca, nenhum pano branco, eu saberei que o Senhor não me perdoou. E ali aquele jovem, ele espera mais 7 dias, espera uma semana. Então ele embarca naquele trem. Ele vem ali naquele trem, olhando pela janela, olhando a natureza, olhando a paisagem. E quando chega no termo do sítio do seu pai, porque aquele trem cortava o sítio do seu pai, ali ele fica com o coração palpiteando, ele fica com a expectativa de ter a fita branca amarrada naquela árvore. E ali ele olhando pela janela, na expectativa, quando começa a entrar dentro da fazenda do seu pai, ele começa a olhar e ele logo vê uma árvore com uma fita, com um grande lençol pendurado. E o trem vai andando, ele vê outra árvore com mais um lençol pendurado. Ele anda mais um pouco, o trem está andando e ele começa a ver árvores e mais árvores penduradas, lençóis brancos. Logo ele avista a árvore que se estava na frente da tua casa, na casa do teu pai. E quando ele avista aquela árvore, ele não vê somente uma fita amarrada, mas não, ele vê enormes e enormes lençóis brancos amarrados naquela árvore. Então ele entendeu que o seu pai havia perdoado. E aqui, na onde nós lemos em Lucas capítulo 15, verso 20, é a história do filho pródigo, do filho que pediu a sua herança para sair, para tomar o mundo, para conhecer o mundo. E ele pegou a sua herança e foi, partiu, saiu, gastou tudo. E agora ele se encontrava na miséria, se encontrava desejando comer as bolotas do porco, desejava se alimentar com o alimento do porco. Mas ele caiu em si e se lembrou do seu pai. E no verso 20, onde nós lemos, está escrito assim: e levantando-se foi para o seu pai. E o que eu quero dizer é que é momento daqueles que decidiram abandonar a sua caminhada, decidiram abandonar a Deus, decidiram seguir o próprio curso. É momento de voltar, é momento de se levantar, é momento de colocar a cabeça no lugar e voltar para o seu pai. Porque o filho pródigo, quando ele volta para o seu pai, quando ele vê o seu pai, o que ele faz? A primeira coisa, ele corre e o abraça. É isso que Deus está querendo de muita gente. Está querendo um abraço, está querendo que o filho volte. Porque qual é o pai que não perdoa o filho? Deus está querendo perdoar. Deus está querendo passar uma borracha. Deus está querendo que novamente a sua casa volte a ter aquela alegria. Porque aquele filho, ele caiu em si. É momento de nós cairmos em si. Porque ele foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. É momento de fazermos isso. É momento de voltarmos o nosso coração para o Senhor e dizer para o Senhor: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Mas o Pai, ele é tão misericordioso que ele tem uma festa preparada, ele tem vestes novas, ele tem um anel preparado para colocar na mão do filho pródigo. Fique com essas palavras em nome de Jesus.